Bom dia, estudantes do terceiro ano, bem-vindos à aula que se inicia. Bem-vindos, professores, pais responsáveis que acompanham esta aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Acompanhem o bom dia dos colegas professores aqui numa tela do meu lado direito. E pais responsáveis, bem-vindos a essa aula. Estudantes, essa aula foi feita para você. Você que assiste agora, para você que assistirá no contraturno, porque já está estudando, ou se você está passando em algum dos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, está passando aí pela internet, vagando e chegou até a aula, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. A aula se inicia, temos a leitura do título, que nos apontará o que faremos, o que aprenderemos. Eu confiro a participação da Escola Estadual Professora Tereza Valverde Cardoso. É isso mesmo, com a professora Selma. Bem-vindos! Tem também o professor Alexandre, da Escola Yolanda Bernardini, com o terceiro A. Que bom, professor Alexandre, que você está conosco. Serra Negra também ligadinha com a professora Cris e tantos outros colegas. A leitura do título da aula. Juntos, na tela. Observem, leiam. Continuando, leitura do conto. É este o título. Enquanto a tela se prepara, a aula que começou é de língua portuguesa. Se organize na cadeira. Diga show para a moleza. Tire print, tire foto e registre com presteza. Data e nome da cidade. Sua turma, que beleza! Professor ou professora? E a escola? Tem certeza? Para o registro inicial de uma aula cujo título é Continuando Leitura do Conto, a cidade é São Paulo. Lá de Guaianazes, esta escola a cidade é São Paulo, 8 de dezembro, que é a data de hoje. São Paulo é o que estou escrevendo. São Paulo, 8 de dezembro de 2021. Estamos no último mês do ano. Dezembro de 2021. É o que escrevi. Uma turma inteira do terceiro ano e a professora, esse terceiro ano inteiro, que tem a professora Roseli. Professora Roseli. Estou escrevendo aqui na telinha. Esta turma do terceiro ano é da Escola Estadual Jardim Vilma Flor. Os estudantes da Escola Estadual Jardim Vilma Flor, presentes de Guaianazes, São Paulo, no início desta aula, com a participação também de outras escolas. Pois é, Carapicuíba e outras cidades apontadas aqui. Bem-vindos! Continuando a leitura do conto. Ficou fácil, depois da leitura desse título, saber o que faremos, porque continuando leitura do conto, vai ser um terror, ou quero dizer, vai ser um sucesso essa aula, vai ser muito legal. O que faremos e aprenderemos? Temos uma tela para nos ajudar nisso também. Nesta aula, você e suas colegas irão concluir a leitura do texto A Múmia do Zoológico e identificar a ideia global da narrativa, identificar a ideia global deste texto, iniciado ontem, páginas 59 e 60, o livro com o ponto de interrogação. E curiosa também está a intérprete de Libras, a Kelly, minha companheira de telinha aí, Kelly. Muito bom, estamos juntos. Marcando esta dúvida inicial do que vamos aprender, vamos continuar com a leitura do conto. Lembram o título do conto? Temos que lembrar. A Múmia do Zoológico. Tinha múmia, tinha zoológico, tinha animais? Sim, a Múmia do Zoológico. O conto A Múmia do Zoológico se iniciava assim. Em uma pacata cidadezinha no interior da Bahia, havia um antigo zoológico que não recebia visitantes há mais de 50 anos. O motivo?
uma múmia que fazia parte da lenda mais antiga da cidade. E o que aconteceu que tornou este zoológico assim, sem igual, sem receber visitantes há mais de 50 anos, no interior da Bahia, em uma cidadezinha pacata, tranquila. Vamos recordar? Recordem aqui comigo. Nesta pacata cidade havia um zoológico, o seu Aguinaldo era o zelador, aquele que cuidava do zoológico e dos animais, com muita dedicação. O seu Aguinaldo tinha um carinho especial por um chimpanzé, que foi chamado no texto de seu fiel escudeiro. Sim, era um grande amigo, um chimpanzé ao seu se chamava o chimpanzé. O que o chimpanzé faz? Seu Aguinaldo estava doente, já tinha 97 anos, estava bem doente. O chimpanzé, cuidando do amigo, cobriu os olhos e as feridas do velho amigo, do velho seu Aguinaldo. Cobriu com óleos e cera e enfaixou, usou faixas brancas. Olha, mumificou o seu Aguinaldo. Ai, que assustador! E então, os visitantes passaram a se assustar e foram deixando de fazer passeios no zoológico. E os animais, sem zelador, não passaram muito bem. Ficaram com fome, com frio e sem cuidado. Recordaram comigo? Tá faltando um personagem, professor. Ah, tá faltando sim. O seu Petrúquio, que era um grande amigo também do seu Aguinaldo, foi ao zoológico e ficou com pena dos animais e pensou, puxa, quando meu amigo estava aqui, quando meu amigo Aguinaldo estava aqui, ele cuidava tão bem. E ele se aproximou do lago e clamou em alta voz, amigo, cadê você? Me ajude a cuidar dos animais. Assim, lamentando mesmo, em voz alta, clamando, dizia o texto. Ah, ouviu uma voz. O seu Petrúquio não esperava por isso. Ouviu uma voz. Me acompanharam? Recordaram o texto até onde lemos ontem? Pois a partir daqui, eu trouxe o último trecho da leitura de ontem. Foi esta página do livro. Inesperadamente, uma voz do além respondeu, eu vou salvar os animais. Petrúquio não estava esperando pela resposta e, assustado, saiu correndo. Vocês observam o Petrúquio na tela, que sairá correndo. Foi o último episódio do conto de assombração lido na aula anterior. Ou melhor, foi o último trecho, porque Petrúquio saiu correndo, desapareceu. Eu fechei o livro e a aula acabou. Ah, mas é uma outra aula, continuaremos a leitura. Até aqui, nós recordamos o mistério que ficou no ar na aula anterior. Ah, estudantes, havia um mistério. Ah, estamos envolvidos por um mistério, porque a voz, de quem era aquela voz? Pensamos nisso antes da aula se encerrar. E, na sua opinião, de quem era a voz do além? De quem era? Pensamos que poderia ser. A voz era da múmia. Ai, que assustador. Pensamos que a voz era de um fantasma? A voz poderia ser de alguém pregando uma peça, alguém que estaria escondidinho. E aí, você? Você acha que a voz é de quem? Porque agora a história continua. Abrirei o livro comigo, na leitura de A Múmia do Zoológico. A Múmia do Zoológico. A história se propagou pela pacata cidadezinha e agora
Além do zoológico ficar vazio, os moradores começaram a sair da cidade, achando que ela estava mal assombrada. Porém, Petrúquio permaneceu ali e continuava preocupado com a situação dos animais. Petrúquio continuava ali, no zoológico. A cidade estava sendo esvaziada, as pessoas estavam fugindo da cidade com medo. E sim, tudo pelo que aconteceu no zoológico. E Petrúquio ali parado, como assim? As pessoas assustadas, o zoológico que meu amigo cuidava com tanto carinho. Petrúquio, no zoológico, permaneceu preocupado, porque os animais não estavam abrigados, guardados do frio, não estavam sendo cuidados, estavam com fome. Ao virar a página, saberemos a continuidade. Um dia, se encheu de coragem e voltou ao zoológico. Para sua surpresa, todos os animais estavam saudáveis, alimentados e sem frio. Por não receberem visitantes, não precisavam mais ficar em gaiolas ou isolados do público, o que os deixava ainda mais felizes. Que cena inusitada! O seu Petrúquio, o grande amigo do seu Aguinaldo, permaneceu ali. Permaneceu na cidade. Voltando ao zoológico, encontrou os animais em uma outra situação. E agora como estavam? Bem cuidados, livres fora de suas jaulas e de suas gaiolas. Vamos ver os animais? Eles estavam bem mesmo. Seu Petrúquio teve que se encher de coragem, porque ele também ficou com medo de voltar ao zoológico, a gente percebe. Um dia se encheu de coragem e voltou ao zoológico. Ele viu todo mundo bem lá. Todos os animais bem lá. E a cidade com medo? Ele viu que os animais estavam bem cuidados. Ele que tinha ficado tão preocupado da primeira vez, ele viu que os animais estavam bem. E estavam felizes, pois não estavam em gaiolas ou isolados. Seu Petrúquio. A história continua e há um mistério a ser desvendado, ou melhor, a ser revelado no texto. De que maneira? A partir da leitura. Venham comigo. Vamos à página seguinte. O seu Petrúquio já foi. Sem entender o que estava acontecendo, Petrúquio voltou ao lago e perguntou: Aguinaldo, meu velho companheiro, é você quem está cuidando dos animais? E mais uma vez, a voz do além respondeu: eu jamais deixaria os animais passarem fome, frio ou qualquer outro tipo de dificuldade. Novamente, seu Petrúquio, à beira do lago, perguntou, clamando por seu amigo: Aguinaldo, é você? Foi você? Você que está cuidando dos animais? E a resposta, atenção à resposta: eu jamais deixaria os animais passarem fome, frio ou qualquer outro tipo de dificuldade. Ele não disse que era, sim, sou eu. Mas a resposta nos ajudou a entender que a voz era daquele que cuidava dos animais, de certa forma. Vamos à página seguinte, virando a página. Petrúquio ficou de novo sem saber de quem era a voz, mas conta a lenda. Aguinaldo sai de sua mumificação durante o dia, cuida de todos os animais do zoológico e volta a ser múmia durante a noite, assombrando qualquer visitante que tenta chegar perto do local.
Vejam, a história se encerra com um mistério, sim, um mistério que foi esclarecido, que foi revelado parcialmente. Petrúquio ficou de novo sem saber de quem era a voz, porque não tinha certeza se a voz era do amigo Agnaldo, porque até mesmo essa múmia, que misteriosa, conta a lenda que Agnaldo sai de sua mumificação durante o dia, cuida de todos os animais do zoológico e volta a ser múmia durante a noite, assombrando qualquer visitante que tenta chegar perto do local. Uma múmia na tela, antes de fecharmos o livro, nessa história que se encerra, a múmia do zoológico. Acompanhou comigo este mistério? Pois é, todos ansiosos para saberem. Pois é, a história se encerrou, conseguimos saber mais sobre a múmia, sobre o que aconteceu com o zoológico, mas não conseguimos saber tudo, ficou uma parte do mistério. Notaram isso? Ai, que bom que as crianças gostaram, tem gente acompanhando essa aula da sala de aula, né? Tem gente de casa também, os professores estão aqui. Olha, a múmia do zoológico. Pensando neste texto, conhecemos a segunda parte hoje, em que tínhamos o seu Agnaldo, tínhamos o seu Petrúquio, tínhamos a múmia, os animais em uma pacata cidadezinha no interior da Bahia. Retomando as ideias que exploramos na leitura, tudo aquilo que pensamos e entendemos a partir da leitura, algumas questões na tela. Você ainda tem a mesma opinião sobre de quem era a voz do além? O que te faz dizer isso? Veja, você tem a mesma opinião porque inicialmente nós achamos que a voz era do fantasma, a voz era do Agnaldo, era o Agnaldo, era a múmia. Era o Agnaldo que estava mumificado, se comunicando com seu amigo, seu Petrúquio. Era alguém pregando uma peça, mas quem era? Mas a gente percebeu, no final, que a voz. Estudantes, pensem comigo. De quem era a voz? Tem algum comentário? Você tem a mesma opinião sobre de quem era a voz do além? O que te faz dizer isso? Professor, na última parte, a voz que se comunica com o Petrúquio, ela não afirma que é o seu Agnaldo que está falando, não é mesmo? A gente não sabe disso. Então, continua um mistério. Sim, essa é a pergunta que traz como proposta ouvir várias respostas e brincar com a imaginação. O que poderia ser? Eu acho que não era alguém pregando peça. Parece que não era alguém pregando uma peça, porque realmente parece algo muito inexplicável. E se fosse alguém pregando a peça, no decorrer de tantos anos da história já teriam descoberto. Mas e se fosse alguém muito bom? Alguém realmente bem disfarçado, que fez um plano mirabolante, está assombrando o zoológico, a cidade, e ao mesmo tempo cuidando dos animais. Porque, veja, este pregador de peça cuida bem dos animais, porque assim o seu Petrúquio encontrou os animais bem cuidados, estavam felizes fora de suas jaulas. Outra questão para reflexão, na finalização do conto, como terminou o conto da múmia do zoológico? Como poderíamos pensar que terminou, ou melhor, como poderíamos expressar isso? Como terminou, estudantes? Professor, o conto terminou e tem mais mistério no final, porque a gente não sabe se é, se não é. Pois é, a gente tem uma parte das informações, mas não tem tudo. Os contos de assombração trabalham com a imaginação do leitor e com a expectativa. Se você esperava, você espera que o final vai ser de determinada maneira, o autor pensou que, quem vai ler isso aqui que estou escrevendo, espera que o personagem
se apresente, que a gente veja nessa hora os... Aí o autor decide, não vou revelar, vou deixar um mistério. Imagine aí, senhor leitor. Senhor leitor, você estudante, você é o senhor leitor dessa aula. Você imagine, porque o leitor de um conto de assombração deve esperar um mistério. E pensando no texto, no gênero textual, conto de assombração, produziremos e acompanharemos uma produção, depois de algumas leituras, finalizando esta sequência que se iniciou ontem, a gente vai trabalhar com isso, com este aprendizado, sim, com isso que sabemos dos contos de assombração, com a expectativa, com a curiosidade. A gente precisa também aplicar isso no texto, usar isso no texto para se dirigir ao leitor, para que fique interessante para o leitor ter sentimentos, imaginar, né? Interagir de certa maneira, interagir com sentimentos, com expectativa. O leitor fica lá. E então, e agora? Nossa, agora a gente vai saber quem é, agora a gente vai ver a face da múmia, a gente vai ter certeza que é o seu Aguinaldo. O seu Aguinaldo vai até afirmar, olha, sou eu mesmo. E foi nada disso, não foi nada disso. Mas a gente tem o autor brincando com as expectativas do leitor, dos leitores que somos nós. Nesta aula que se encerra com o conto de assombração, A Múmia do Zoológico. Pensaram comigo? Se assustaram? Ih, professor, nem nos assustamos. Ou nos assustamos um pouquinho? A sequência didática com contos de assombração está apenas começando. Tem mais. A aula se encerra. E o que fizemos e aprendemos, estudantes? Professor, fizemos leitura de conto. Vamos ver como está escrito? Sim, fizemos leitura de conto. Para dar um ar mais assustador a esta tela, uma lua se move. Uma lua, nuvens escuras. É esta assombração da tela, que não é assombração coisa nenhuma. É só uma ilustração. O que fizemos nesta aula? Leitura, compreensão e identificação da ideia central da segunda parte do conto, A Múmia do Zoológico. Foi isso que fizemos. Leitura, compreensão e identificação da ideia central. Se tivéssemos que dizer em pouquíssimas palavras, qual foi o conto? Como foi o conto lido no decorrer de 2 aulas? É um desafio pensar nisso, em poucas palavras. Ah, professor, o conto era sobre uma múmia que assustava o zoológico e a cidade que misteriosamente cuidava dos animais também. Olha só, pensar assim em poucas palavras é uma boa atividade para você que assistiu essa aula, para você que acompanhou a leitura. Agora no final. Estudantes, professores, a habilidade da aula é a seguinte. EF 35 LP 03. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros. Assunto-tema, demonstrando compreensão global. A tela seguinte é a avaliação. Enquanto chego até ela, temos esta tela com links de materiais usados na aula. Avalie a aula a partir da tela, com o link, com o QR Code. Um grande abraço. Nos veremos em uma próxima aula, hoje ainda, para mais mistério e assombração. Tchau!